Opa! E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Tudo jóia? Vamos para mais um vídeo e a gente está seguindo nessa série sobre desenvolvimento de um projeto focando na parte de banco de dados, né? Então a gente está a ideia é implementar usando o Entity, a DO e o Dapper. A gente fechou já, né, então, no último vídeo toda a parte que a gente precisa do projeto usando o Entity Framework, tá? Então, foi no vídeo, aula 19, a gente passou pela controller de estoque. Anteriormente, a gente passou pela parte de serviço, a gente viu algumas coisas sobre brands e o repositório que a gente implementou no Entity lá na nossa aula 12 e na aula 16. Na aula 12, a gente viu a parte de jogos, da entidade de jogos, e na aula 16, a parte de estoque, tá? Então, a gente fechou. Tem mais detalhes que dá para abordar para a gente falar sobre o Entity Framework, mas para essa série a ideia era conseguir fazer um CRUD de duas entidades ali relacionadas, tá bom? Se você quiser saber mais detalhes, além de ver a documentação, que você pode ver também, mas eu tenho aqui alguns vídeos, deixa eu só diminuir a mim, vamos para a tela, que ela deveria estar aparecendo, mas não está aqui. Deixa eu só voltar a tela para gente. Ah, agora sim, agora a tela apareceu. Então, só retomando o raciocínio, se você quiser saber mais detalhes, tem algumas playlists que eu já gravei aqui no canal, tá? Se você pesquisar aqui André Leão S EF sobre Entity Framework, tem esse primeiro projeto que tem esses slides aqui, né? Essa capinha em verde, são 14 vídeos mostrando o Entity Framework. Então, tem algumas formas de você criar o projeto ali no Entity. Primeiro você criando um banco de dados e a partir dele você implementa seu código, né? Então é o banco de dados primeiro, database first, que o pessoal fala, abordagem. Depois eu criei um segundo projeto, que é esse que tem as telinhas, né? A capinha, as thumbs em vermelho, que tem 12 vídeos, usando a abordagem aqui do database first. Esse é database first, né? Então, a partir do banco você implementa o código, e esse verdinho aqui, a partir do código, code first, você gera o banco a partir dele, tá? Então tá bem detalhado aqui nessas duas séries. Então, se tiver interesse, dá uma olhadinha neles, tá? Além disso, tinha uma outra série que eu tinha feito que chamava, deixa eu ver aqui, acho que é Joias Dev. Isso, Joias Dev. E aí ele tem também a primeira parte de introdução à programação, primeiro vídeo, então tem mais de 2 horas ali adulta, explicando os primeiros conceitos ali para o início de desenvolvimento. Depois você tem a parte de orientação a objetos também, tem um vídeo de quase 1 hora aqui, 50 minutos, passando por alguns conceitos. E se você quiser saber a parte do Ent especificamente, aí tem um vídeo aqui ó, de 3 horas detalhando ali bastante coisas aqui sobre o Ent Framework. E aí depois usando a abordagem Database First também nesse vídeo 4 aqui dessa série do Joias Dev. Então tem bastante conteúdo legal para vocês estudarem. Beleza? Falando do nosso projeto, vamos a ele. Estava dando uma olhadinha aqui no repositório do Git. Por enquanto eu deixei ele privado para mim, mas vocês conseguem ir criando o seu próprio repo, tá? Nas aulas ali. Quando eu encerrar tudo, passar por todos os conteúdos, aí eu torno ele público e vocês conseguem usar também, só para não confundir no momento que eu estou gravando com o que vai ter lá disponível no Git, tá bom? Então, o projeto é esse Simple Game API, meu repositório André Leão S. Então, conforme eu vou desenvolvendo, só relembrando, eu criei uma branch para cada aula, onde tem alteração, tá? De código, a gente implementou alguma coisa. Então, nas primeiras 3 aulas ali, foi mais introdução, mostrei o projeto funcionando, a gente criou a estrutura inicial do projeto ali no Git, mas a gente começou a implementar mesmo, incluir código, configurações a partir da aula 4. Então é por isso que você não vai ver aqui branches da aula 3, aula 2, aula 1, tá bom? Porque não tinha o projeto ainda. Depois, se eu não me engano, a gente criou o projeto na aula 3, conhecendo lá o projeto no Visual Studio. Então, a partir da aula 4, que é onde a gente começa a inserir, criar o código mesmo. Aí eu incluo aqui, porque quando você cria o repositório, você vai estar criando aí no Git, no seu repositório do Git,
O inicial não tem muito o que subir o código, é a raiz ali que já vai estar na main, tá? Por isso que não tem esses outros. E eu estava fazendo uma geral até para poder a gente ter uma noção de até onde a gente vai aqui no projeto, quantas aulas são mais esperadas. Então, nesse momento, essa é a nossa 20ª aula. Eu falei lá no primeiro vídeo que não ia ser muitos, mas assim, tem bastante detalhezinho, então quebrando a gente consegue caminhar legal aqui, tá? Então, estamos indo para a nossa 20ª aula, que é onde a gente vai abordar o ADONet. Então, a gente fechou o anti-framework, a gente vai ver um outro assunto aqui referente ao banco. E é esperado, tá? Pelo que eu estimei aqui, pode ser que mude uma coisinha ou outra, mas vão ser 28 vídeos, que é onde eu me comprometo aqui, entregar tudo que eu tinha prometido ali na primeira aula, para a gente passar pelo ADO, pelo Dapper, pelo Entity e todas as outras camadas ali do nosso projeto, igual a gente já está fazendo, tá certo? Isso é o que eu me comprometo a fazer, tá? Então, 28 aulas existirão aí, vai ter com todo o projeto funcionando. O que eu queria fazer a mais, e aí esse eu não prometo, tá? Depende aqui também de disponibilidade. Eu estou estudando com coisas de certificação, tem coisas do trabalho, tem família também, então eu não consigo focar aqui ainda 100%, porque eu não ganho nada aqui, tá? Eu ganho mais experiência dando aula, tenho as interações com vocês, que é bem legal, o pessoal deixando nos comentários, mas no momento não me gera renda, então não dá para é, colocar mais tempo nisso daqui, tá? Entretanto, todavia, se eu conseguisse dar certo, eu quero incluir alguns vídeos adicionais, tá? Nessa série. Então, passando a abordagem com SQL, um outro com Postgre, fazer uns testes de carga ali de escrita, leitura em massa, passar um exemplo também com o NHibernate, que eu comentei do Anti-Framework, mas tem o NHibernate também. E a gente tem que integrar a aplicação com web, implementar regras de negócio ali para os dois cases, fazer teste unitário e teste de integração. Mas esses seriam uns bônus do vídeo. Vai fugir do escopo do que eu tinha planejado ali no início. Se der, eu incluo. Senão, a gente para na aula 28 mesmo e vê o projeto todo funcionando. Beleza? Falei muito, mas vamos agora para o projeto de fato. Então, deixa eu pegar o projeto que eu tenho aqui já no jeito para a gente se basear. Então serão 28 aulas e essa a gente vai ver o repositório do ADO, tá bom? Eu só vou criar aqui a minha branch certinha a partir da minha main para poder seguir. E deixa eu só manter no layout certinho que a gente já tem aqui, né? Deixa eu vir mais um pouquinho pro lado com o teclado para não ficar esbarrando no microfone. Não ficar fazendo barulho aí para vocês. Essa aula 20. Com isso, ó, se são 28, a gente está na 20, a gente já fez mais de 70% do projeto, hein? Já estamos caminhando aí para uma boa parte dele. Se você chegou até aqui, parabéns, viu? Continue aí. Não desista que a gente vai evoluir mais um cadinho. Então vamos ver o repo de vendas, tá? A parte de vendas é que vai ter o ADO. Tem que colocar repo vendas ADO. Isso ficou muita coisa. Repo vendas. Beleza. Então já estou aqui, né, na minha branch da aula 20. Só olhar aqui no Visual Studio certinho para ver se ele alterou pra gente. Ó, já está aqui no aula 20. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura que a gente já implementou do código. Se for aqui em Models, eu dar uma olhada na minha infraestrutura, em contexto. Não é o melhor lugar contexto, poderia ficar um Connections aqui, o Connection Factory, mas a gente já implementou a classe Connection Manager, que vai permitir que a gente retorne aqui uma conexão de banco de dados através da Connection String que existe já aqui, né, no nosso arquivo de configuração. Deixa eu ir lá no App Settings. Ó, a gente já configurou ela, eu estou usando aquele esquema integrado, né, do AD. Então a gente já tem a Connection Manager, então é só implementar a camada do repo para a gente poder fazer o nosso CRUD usando a ADO, tá? Além disso, aqui no domínio em contratos, a gente já implementou o repositório também de vendas. Na verdade, não o repositório, é a interface referente ao repositório. Então a gente vai implementar essa interface aqui para poder seguir com o nosso código. Boa, então vamos lá. Pastinha ou namespace models, infraestrutura. Você vai vir aqui onde tem repositories e você vai criar uma nova classe. Adicionar classe. E aí você vai dar o nome para ela de venda repository. Bora lá.
Esperando carregar. Apareceu aqui pra gente. Então já vamos. Configurações aqui. Convert para scoped name. Vou pedir para minha classe aqui implementar. 2 pontos, né? I venda repository. Ele vai dar um errinho aqui porque ele fala que eu não estou implementando os métodos dessa interface. Outro ponto, implementar a interface. E ele aparece pra gente aqui bonitão a estrutura, tá? Então a gente vai incluir aqui aquele Connection Manager. Então vamos lá, private, read only, Connection Manager. E a gente vai dar o nome para ele de Connection Manager que ele já sugere aqui, tá? Vamos para o nosso construtor, vem da repository. E aqui eu vou incluir nosso iConfiguration. Beleza? A partir dele, a gente vai criar esse Connection Manager aqui, ó. Vamos instanciar esse objeto. Vou dar um new Connection Manager passando o Configuration como parâmetro. Beleza. Primeira parte aqui já foi. Tá bom. Então, deixa eu falar um pouquinho do ADO. Como é que ele funciona? A gente especifica, igual eu tinha comentado, as consultas SQL que eu vou ter para o código. A gente faz isso na mão, tá? No código que a gente vai definir o select, o update, o delete, as formas de fazer os filtros com where ali, dependendo se tiver agrupamento. Então, tudo aquilo que o entity faz para a gente debaixo do pano, e tem aquele overhead, aquela carga a mais que aumenta a latência. Isso não existe aqui na DO, porque é a gente mesmo que vai construir essas consultas, tá? Então, na hora de construir a consulta, eu posso fazer isso direto aqui no código, no próprio repositório, mas um jeito que eu gosto de fazer aqui, que eu acho que é mais organizado, quando preciso implementar essas consultas, é isolar essa funcionalidade no meu código em uma classe que vai ser responsável por fazer esse gerenciamento das minhas consultas SQL. E aí, se eu tiver que alterar em algum lugar, eu altero apenas naquele trecho do código e não muda nada no meu repositório, tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, nós vamos criar duas estruturas aqui. Deixa eu só pegar certinho. Aqui no modelos, na parte de domínios, a gente tem entidades e a gente vai criar mais um aqui dentro de domain. Botãozinho direito, vamos adicionar nova pasta. Eu vou chamar aqui de enums, tá? Para enumeração. Boa. E dentro aqui de enums, eu vou criar uma classe. Adicionar classe. Eu vou chamá-la de SQL Query Enum de enumeração, só para marcar que é uma enumeração, tá? Só que quando eu adiciono uma classe, ela aparece como classe mesmo aqui, né? Para criar uma enumeração, a gente vai alterar esse qualificador aqui. Ao invés de usar o class, eu vou alterar para enum. Beleza? E aqui que eu vou colocar a descrição de quais serão as consultas que eu vou ter para o meu banco de dados aqui para usar no ADO. Então, por exemplo, eu quero fazer o cadastro de vendas. Vou cadastrar vendas. E aí não eu vou criar em tudo maiúsculas aqui, tá? Então eu vou ter atualizar vendas. Eu vou fazer a exclusão, né? Excluir vendas. E aí eu vou ter aqui também a parte da pesquisa, que é o listar vendas. E eu também vou ter a parte de pesquisa, né? Pesquisar vendas. Tá certo? Ó, boa. Tá bom. Então, tenho essas minhas consultas, são as principais referentes a vendas. Mas aqui eu não criei a consulta de fato, eu só estou enumerando quais serão as minhas consultas. Porque assim eu deixo mapeado o que realmente eu vou ter de consulta SQL aqui, tá? Agora a gente vai criar aqui dentro da infraestrutura. Então, estou em modelo, infraestrutura, data, né, dados. Aqui eu vou criar uma outra pastinha, um namespace, né? Botão direito no folder, que eu vou chamar aqui de queries. Opa, deixa eu só ajustar aqui o meu caps lock, tá? E aqui a gente vai ter dentro de queries uma classe específica, tá? E eu acho que o meu primeiro projeto web, a gente usou a ADO também, eu devo ter usado essa estratégia naquele projeto. Inclusive, é o projeto que eu tenho mais visualizações ali. O primeiro vídeo desse projeto
Tá quase batendo 10.000 views, muito legal, joia. Não é o melhor vídeo, não é o que eu expliquei melhor ali, foi um dos primeiros. Eu ainda usava aquelas musiquinhas de fundo que o pessoal depois pediu pra tirar, que não gostava. Mas é um que deu muito certo e, bom, sei lá, não há fórmulas, né? Eu não tinha um melhor microfone, não tinha um melhor teclado, não era a melhor aplicação, mas o pessoal gostou mais. Mas vamos tentando aqui fazer o melhor hoje. A classe eu vou chamar de SQL Manager, tá bom? E aí, esse namespace aqui, deixa eu já transformar ele num file scoped. Essa classe, eu vou deixar ela como estática, porque a gente não vai instanciar objetos com ela. E a gente vai ter apenas um método aqui, tá? Ó, public static, ela vai retornar uma string. Opa, calma aí, amigão. String. E eu vou chamar ela de getSQL. Ela retorna uma consulta SQL para mim. E aí ele tá chiando aqui, dando um errinho, porque eu não tô retornando nada. Então já vamos criar aqui, ó, a nossa a consulta SQL e já vou retornar ela. Só para ele não ficar dando esse errinho pra gente, tá? Boa. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou passar como parâmetro qual é a query, qual tipo de consulta que eu quero para gerar a query de fato, tá? Então eu vou chamar um item daquela enumeração. SQL query enum. E aqui eu vou chamar de, por exemplo, query enum, tipo de query, tá? E ele já adiciona a referência pra gente aqui, ó, o using, tá? Boa. E aí aqui, agora eu vou criar um switch case, um switch, onde ele vai perguntar para mim, ó, qual que é aquele item que você passou, o query num. E aí, amiguinhos, o que faremos? Se for um cadastro, então eu vou passar aqui, ó, SQL query num, ponto cadastrar. Então eu chamo aquela opção de cadastro. E aí, essa variável SQL, eu vou colocar query aqui, e a partir disso ele retorna para mim aquela consulta e eu consigo usar lá no meu código, tá? Opa, aqui é um ponto e vírgula e não dois pontos. Ah, não, é dois pontos mesmo. Ele tá achando que eu não coloquei o comandinho break aqui, ó. Break, ponto e vírgula. Deixa eu ver, tá faltando um case, né? Switch case, ó. Então, caso seja essa opção cadastro de vendas, aí sim você vai ter o comando SQL e ele faz o break, tá? Eu vou replicar isso daqui para os demais, ó. E a gente já coloca a consulta SQL depois, tá? Então tenho cadastrar, e ele não deixa ter o mesmo, não pode ser duplicado, senão ele não vai saber qual opção escolher. Eu vou ter aqui para atualizar. Eita, ficou 2Ds aqui no vendas, né? O teclado está duplicando para a tecla D, não sei por que está fazendo isso. Tá bom. Então a gente tem o cadastrar, atualizar. Copiar e colar aqui essa opção. Vou alterar para excluir. Se você colocar o wishes, ele já vai completar aqui. Aí vai faltar o pesquisar e listar, né? Pesquisar. E agora o listar vendas. Muito bem. E aí aqui vai vir o código SQL, tá? Então eu já tenho ele aqui no jeito, ó. Mas como é que eu faço para passar o valor, né, para ele, né? Então a minha consulta ela vai ser aqui, ó. Insert into, insere na tabela vendas. E aqui vai vir os campos, ó. Então o ID de vendas eu não passo porque ele é gerado para mim automaticamente. Mas eu preciso informar o ID do jogo da venda, a quantidade de itens estão sendo vendidos e o total. E aí aqui eu vou ter os valores da consulta, ó. Eu vou colocar exatamente os mesmos nomes, na mesma ordem, tá? Dos campos da consulta, só que eu vou colocar esse arroba aqui, que é o que vai identificar que é um parâmetro que vai ser preenchido em tempo de execução da minha consulta SQL, tá? Vou diminuir um pouquinho só para você ver o todo aqui. Mas é isso, tá? Ó. Você coloca a consulta SQL aqui. Da mesma forma, eu vou ter para atualização, só que ela fica um pouquinho maior. Então eu quebrei em duas linhas aqui, tá? Deixa eu só voltar isso aqui, ó, deixar alinhado, fica mais bonitinho. Então eu faço o update da tabela vendas, setando aqui o jogo certinho, para de jogo, nananana. E cada parâmetro eu vou setando, ó. Então, sempre lembrar, a esquerda é o nome do campo e a direita é o nome do parâmetro. O parâmetro sempre vai ter o arroba e de preferência use, quando possível, o mesmo nome do campo
do parâmetro para ficar mais fácil de identificar as informações ali, tá? Agora a gente vai colocar a parte de exclusão. E para exclusão a consulta é mais simples, é um delete from a vendas, onde o meu ID, aí você passa o parâmetro aqui do ID, tá? Vamos incluir agora a parte da pesquisa, pesquisar vendas. Então vai ser um select, e a ordem aqui, cuidado quando você for fazer o select a listagem, a ordem que você coloca os campos aqui vai impactar diretamente ali na hora de usar a parte dos parameters ali do Adeonet para recuperar essas informações, tá bom? Então tem que estar na ordem exata. Para o cadastro, atualização e exclusão, que já está fixo ali o campo que eu coloco como parâmetro, não importa a ordem, né? Porque ele puxa pelo nome. Agora, na hora de retornar os itens da consulta, aí sim você precisa respeitar a ordem que você inclui na sua consulta SQL, tá bom? Aí aqui vai ter a parte da listagem. E aí com isso eu fecho toda a minha classe aqui do SQL Manager para poder usar as queries, tá? O que você pode fazer também é, caso tenha uma opção que ela é inválida, eu posso usar esse default aqui, ó. Default, dois pontos, e aí você informa a consulta padrão. Por exemplo, eu posso fazer a listagem, não tenho parâmetro nenhum. Eu coloco a consulta de listagem como a query padrão aqui também. Beleza? Muito bem, então parte do SQL Manager está no jeito. Falta a gente fazer agora o repositório, mas vou fazer isso no próximo vídeo. Eu vou quebrar essa parte da DO em duas partes para não ficar muita coisa, tá? Já deu quase 20 minutos aqui. Então é isso. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai implementar o repositório de vendas usando a DO de fato, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha e um abraço. Fui. Joia.